Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias, nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Ainda gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Iniciou-se o ano civil de 2021, com tantas oportunidades de vivência do testemunho da fé, de vivência da palavra de Deus. Sim, ano novo é sempre oportunidade de renovação da esperança em Deus. Mesmo enfrentando tantos desafios, nós confiamos em Deus. Esse é o convite que Deus nos faz no dia de hoje, que tenhamos esperança em Deus. E que a nossa esperança seja muito viva, a nossa esperança esteja muito comprometida com o testemunho da fé, sobretudo pela prática do amor, pela prática da caridade aos nossos irmãos e irmãs. Para que nós possamos rezar neste programa, tomemos inicialmente o Evangelho do dia, que está em São Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 52. Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos nesta semana que a liturgia nos convida a celebrar o mistério da Epifania do Senhor. É a semana depois da solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. É a manifestação de Jesus como Salvador de toda a humanidade. Essa humanidade representada na figura dos 3 reis magos que foram à gruta de Belém para adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, manifestado na pessoa do menino Jesus. Por isso que nós nos encontramos aqui ao lado deste presépio, com os 3 reis magos que trazem incenso, ouro e mirra como presentes para o menino Deus. Incenso, porque é a oração que sobe a Deus. Ouro, que é esse maravilhoso presente ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o ouro do Rei. E mirra, que é essa substância utilizada, misturada no óleo, que é utilizada para embalsamar o corpo dos falecidos, que pré-anuncia, portanto, que esse Rei se manifestará como Salvador da humanidade por meio de sua morte e morte de cruz. Bem, nessa semana da Epifania,
queremos de fato acolher também no nosso coração a manifestação do Salvador Jesus. Porque, irmãos e irmãs, assim como os discípulos de Jesus, nós também corremos o risco de, na nossa caminhada, ter o coração endurecido. Um coração que, por vezes, não consegue acolher a graça de Deus, não consegue acolher a luz da salvação de Deus. Diante do fato de Jesus ter caminhado sobre o mar, os discípulos pensaram que era um fantasma, começaram a gritar. Mas Jesus imediatamente disse para eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. No mar da nossa vida, irmãos e irmãs, Jesus caminha. No barco da nossa vida, Jesus quer entrar. Jesus quer se manifestar, mas Ele respeita a nossa liberdade. Nós é que pela fé devemos dizer: vem, Senhor Jesus. Entra no barco do meu coração. Entra na barca da minha vida e reine. E reine. Manifeste a vontade de Deus. Se nós não fizermos isso, irmãos e irmãs, teremos um coração duro. Um coração fechado à manifestação da graça de Deus. Um coração fechado à luz salvífica de Jesus. E não é isso que nós queremos. Por isso, é importante rezar, é importante dizer: Senhor, entre no barco do meu coração, entre no barco da minha vida, passe por cima das dificuldades que eu tenho enfrentado, vem cessar todas essas vozes de mal que muitas vezes se manifestam em meu coração, para que verdadeiramente eu possa seguir o Senhor. Sim, irmãos e irmãs, esta é a súplica que nós fazemos, não só por nós, mas também pedimos que a graça de Deus chegue ao coração de pessoas que ainda, infelizmente, têm seus corações fechados, têm seus corações duros para a ação da graça de Deus, para que elas possam, no exercício da própria liberdade, dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam, e abençoai de modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal, de modo que possamos proclamar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre vós, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.